segurança é essa? Fica forte. Vou até dar um beijo nele aqui, ele tá bonito. E que é isso, Torinho? Acho que tem dois casais ali. Doutor Mar. E aí, pastor, você tá bonito pra você, Bom dia, Tiago. Bom dia, Jair. Bom dia. Deixa eu pegar seus dados de uma vez aqui. Tá, eu vou aí comentar. E aí? Você sabe de cor? RG? Ô, Paulo. Ô, rapaz, é RG não é CPF. Tá aí, RG? Você corta pra cá, só trocar uma plaquinha. É o CPF, eu tenho aqui. Qual que é? 449 717 116 34. Natural de Lápis? Já marcou? Profissão que consta aqui tem comerciante? Mercedes. Endereço? Rua Europa, 133. Morada do Sol 2. Na verdade, são eles que eu fui ver. Esse óleo RG Só que eu vou RG. postar. E aí, gordinho? Bom dia. Tudo bem? Senhoras e senhores, bom dia. Dando início a mais uma atividade da nossa Comissão Parlamentar de Inquérito, gostaria de agradecer a presença dos procuradores, Dr. Tiago, Dr. David, do assessor jurídico da Casa, Dr. Paulo Luciano, também dos vereadores, membros da comissão, o Birajara Cassiano, Rocha,
Daiana Garcia, Antônio Carlos Nogueira. Daremos início agora ao depoimento do vereador Ailton Magalhães Filho. Gostaria de orientar o vereador Ailton Magalhães que as perguntas são direcionadas pelos membros da comissão ao presidente da comissão e este reporta a vossa pessoa. Perfeito? Então vamos lá, primeiro vereador inscrito, o vereador Birajara Cassiano. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras. Bom dia aos doutores da defesa. Bom dia ao vereador Ailton, a todos que compõem o plenário, as pessoas que nos assistem nesse momento. Senhor presidente, a pergunta é se a vossa senhoria, Ailton Magalhães, já teve algum relacionamento de amizade entre o casal Darcy e Eliane Zemp. Senhor vereador Ailton, o senhor já teve algum relacionamento de amizade com o casal Darcy Tavares e Eliane Zemp? Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a equipe da CPI, senhores advogados, doutor Paulo. Bom dia a todos aqueles que nos assistem agora. Bom dia, plenário. Com o maior prazer, irei responder a todas as perguntas de vossa senhoria. Essa primeira pergunta, senhor vereador, o relacionamento que eu tive com esse casal foi início das eleições. Eu tinha, sim, um vínculo de amizade muito grande com eles. Que o declarante possuía um vínculo de amizade com o casal Darcy e Eliane durante a campanha às eleições de 2016. Com a palavra o vereador Antônio Carlos Nogueira. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhores advogados. Bom dia, Ailton. Bom dia. Senhor presidente, quero que pergunte ao depoente se o senhor Darcy Tavares trabalhou para o vereador durante a campanha 2016. Senhor Ailton Magalhães, o senhor Darcy Tavares trabalhou para vossa senhoria durante a campanha de 2016? Com certeza, como voluntários e muitos outros colegas. Que o senhor Darcy trabalhou na campanha do vereador como voluntário em 2016. Com a palavra o vereador Peterson Borges. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos presentes no plenário. Bom dia, meu colega de trabalho, vereador Ailton. Bom dia. Presidente, puder fazer a pergunta ao Ailton. O vereador realizou um acordo verbal com o Darcy, se comprometendo a pagar a quantia de R$8.000. O vereador pagou alguma quantia a ele durante ou após a campanha? Senhor vereador, o vereador Peterson gostaria de saber se o senhor teve algum acordo verbal com o senhor Darcy, no qual o senhor se comprometeu a pagar para ele uma certa quantia, se o senhor chegou a pagar alguma coisa para ele antes da campanha e depois da campanha. Não, nem antes e nem depois. Que nem antes e nem depois da campanha eleitoral pagou qualquer quantia à pessoa do senhor Darcy Tavares. Com a palavra a vereadora Daiana Garcia. Bom dia a todos. Senhor presidente, eu gostaria de saber, do vereador Ailton, se o senhor Darcy e a sua esposa ajudou ele, de que forma ajudou ele na campanha? Senhor Ailton Magalhães, de que forma foi esse apoio do senhor Darcy e da sua esposa Eliane à sua campanha? O que eles faziam? Que tipo de atividades que eles faziam? Como que eles ajudaram Vossa Senhoria? Eles acompanhavam o meu grupo, juntamente comigo, em todos os bairros, distribuindo os panfletos. Que o casal, santinhos.
acompanhava o vereador durante a campanha nos bairros, ajudando a distribuir santinhas. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos Nogueira. Senhor presidente, queria que direcionasse ao depoente. O vereador recebeu alguma proposta de apoio político do senhor Darcy, na qual se comprometeu formalmente em arrumar emprego para sua esposa Eliane Zamp? Senhor Ailton, o senhor recebeu alguma proposta formal, documentada, do senhor Darcy, no qual estava expresso que, em caso de sucesso nas eleições, o senhor conseguiria um emprego para a senhora Eliane? Não, de maneira alguma. Que nunca recebeu nenhuma proposta do senhor Darcy Tavares, escrita de maneira formal, na qual, em caso de sucesso nas eleições, teria o vereador que arrumar um emprego para Eliane. Com a palavra, o vereador Ubirajara Cassiano. Senhor presidente, consta nos autos a cópia de um termo de compromisso que possui assinatura da Vossa Excelência, vereador Tiailton. Vossa Senhoria conhece como sua assinatura? Senhor vereador, nos autos deste processo tem um termo de declaração que consta a assinatura de Vossa Senhoria. Vossa Senhoria chegou a ver esse termo de declaração? Já. Não tenho conhecimento e a assinatura não é minha. Perfeitamente. Que o vereador já pôde visualizar o termo de declaração constante neste termo de compromisso, perdão. O termo de compromisso constante neste processo e que a assinatura do documento não é do vereador. Senhor Ailton, o citado termo, conforme o senhor mesmo já pôde visualizar, ele contém o seguinte texto. Eu vou ler para Vossa Senhoria. Eu, Ailton Magalhães Filho, candidato a vereador em Lavras, eleições 2016, pelo PSDB, nome de urna Tiailton, com o número 45333, CNPJ 25975-774/1000 ao contrário, -10. Ponto. Comprometo a admitir Eliane Cristina França Brito Zemp, CPF 382-305-695-68, também residente a Lavras, a um cargo comissionado ou assessora parlamentar na Câmara Municipal de Lavras, a partir de 5 de janeiro de 2017, se eleito for. Ponto. Lavras, 26 de agosto de 2016. Então, o senhor confirma que não foi Vossa Senhoria que assinou este termo? Não, eu desconheço esse termo. Que após a leitura do conteúdo do termo de compromisso citado na peça acusatória, o declarante confirma não ser o autor da assinatura no referido documento. Complementando a essa pergunta, senhor Ailton, eu gostaria de o senhor explicasse para nós, então, este documento está datado de agosto de 2016, como que o senhor Darcy, então, teria conhecimento do CNPJ de campanha do senhor, CPF, o número
que o senhor concorreria às eleições e o nome de urna. Eu não posso te afirmar. Eu só posso te afirmar que ele estava junto comigo na campanha. Ele tinha acesso a todos os documentos, todo santinho meu. No próprio santinho tem essas informações. Então, eu não sei como ele pegou. Que o declarante não sabe como Darcy teve acesso a essas informações. Mas que como ele estava ao lado do declarante durante a campanha, ele pode ter obtido esses dados através do seu santinho. Com a palavra, a vereadora escrita Daiana Garcia. Senhor presidente, o vereador Tiailton chegou a assinar algum outro documento a Darcy e a sua esposa? Senhor vereador, a vereadora Daiana gostaria de saber se, como o senhor afirmou que não assinou este documento para o senhor Darcy, o senhor já teria feito algum outro acordo com o acusador em que teria que assinar algum outro documento para ele? Não, nunca fiz nenhum acordo, negócio nenhum com esse casal. Que nunca realizou nenhum acordo com o casal que necessitasse de sua assinatura. Com a palavra, o vereador escrito Peterson Borges. Senhor presidente, gostaria que o senhor perguntasse ao vereador se ele tinha o costume de reunir com a família do Darcy em locais públicos. Senhor vereador Ailton Magalhães, o senhor, durante a campanha, ou após a campanha, tinha o costume de sair, se reunir com o casal Darcy e Eliane, juntamente com a família, em locais públicos? Não só com eles, né, com toda a equipe voluntária da igreja, amigos, era de costume por muitas vezes. Que tinha, sim, o costume de se reunir com todos os colaboradores de sua campanha em locais públicos, inclusive com o casal Darcy e Eliane. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos Nogueira. Senhor presidente, queria que direcionasse ao depoente se em agosto de 2016 o vereador esteve no estabelecimento Mega Pizza com a família, juntamente com o senhor Darcy Tavares e a senhora Eliane. Caso afirmativo, qual foi o assunto tratado com o casal neste encontro? Senhor vereador, o vereador Antônio Carlos gostaria de saber se em 2016, mais ou menos no mês de agosto, Vossa Senhoria esteve com a família no estabelecimento denominado Mega Pizza e que neste encontro também estavam o casal Darcy e Eliane. Acontece o seguinte, no mês de agosto eu não lembro quantas vezes, entendeu? Mas era de costumes, depois do trabalho, a gente ir para lá. Por que eu escolhi aquele local? Porque é uma pizza de menor valor. E ali é onde a nossa equipe até ainda juntava para pagar a conta ainda. Muitos deles me ajudavam, entendeu? Eu não sei por quantas vezes, mas reunimos ali por várias vezes, juntamente com o casal também. E o assunto que tratava ali era rigorosamente político. Perfeito. E o senhor que pagava essa conta da pizzaria? Algumas vezes eu paguei, mas a maior parte os irmãos da igreja ajudavam, a gente dividia a conta. Ok. Que sim, já participou de vários encontros
com colaboradores e família no local Mega Pizza, que lá normalmente era um local Mais barato. onde eles iam após os trabalhos, por ter um preço mais em conta, e que às vezes as despesas eram pagas pelo vereador, ora dividida entre os colaboradores de sua campanha. Com a palavra, a vereadora Dayana Garcia. Senhor presidente, eu gostaria de saber se o vereador recebeu algum documento escrito por Darcy para analisar uma possível proposta de apoio político. Em algum desses encontros, Vossa Senhoria recebeu das mãos do Darcy um documento para a análise de uma proposta de apoio político? Não. Que em nenhum encontro no estabelecimento acima citado recebeu das mãos de Darcy Tavares algum documento com proposta de apoio político. Com a palavra, o vereador Birajara Cassiano Rocha. Senhor presidente, a pergunta é direcional ao depoente. No dia 14 de novembro de 2016, Vossa Senhoria esteve no cartório de registro. Caso afirmado, o que foi fazer no local? Senhor Ailton, por acaso, em 14 de novembro de 2016, Vossa Senhoria esteve no cartório de registro dessa cidade? Se sim, o que o senhor foi fazer neste local? Olha, você falando nessa data 14, eu não sei, não me lembro qual o dia que deu, né? Mas com certeza o cartório tem câmara, ele vai saber que eu não compareci lá. O senhor não entendeu? compareceu, então? Posso ter comparecido alguns outros dias fazendo serviço meu, né? Trabalho meu. Que especificamente no dia 14 de novembro de 2016, não esteve no cartório de registro dessa cidade. Com a palavra, o vereador Peterson Borges. Senhor presidente, gostaria que o senhor perguntasse. O vereador solicitou alguém do executivo a contratação de Eliana Zemp? Espera aí, não entendi a pergunta. Eu vou repetir. Ah. O vereador Peterson Borges, ele pergunta se Vossa Senhoria chegou a pedir para alguém do executivo que contratasse a ex-servidora que atuou lá na prefeitura, a senhora Eliane Zemp. Não, de maneira alguma, né? Porque um pedido desse é contra a lei, né? Eu jamais ia fazer um pedido desse. Que não solicitou a contratação de Eliana Zemp e que isso é contra a lei. Com a palavra, o vereador Ubirajara Cassiano. Senhor presidente, a Vossa Senhoria, Ailton Magalhães, já visitou o CRAS da Nova Lavras alguma vez? Senhor Ailton, o senhor, por acaso, durante esse tempo que o senhor atua como vereador, já visitou o CRAS da Nova Lavras alguma vez? Espera aí, você está perguntando na gestão? Isso, nessa gestão 2017 até agora, o senhor chegou a fazer alguma visita ao CRAS Nova Lavras? Ó, que eu me lembro, não, mas eu visito muitos. Não só da Nova Lavras, mas específico de lá eu não me lembro. Que não se recorda de ter visitado o CRAS da Nova Lavras. Ainda com a palavra, o vereador Ubirajara Cassiano. Caso afirmativo, senhor presidente. Caso contrário, não. Por acaso, o senhor conversou com a Eliane no CRAS sobre o que falaram?
O vereador já informou que não compareceu nesse CRAS, né? Então, logicamente, o vereador não teve nenhum tipo de conversa com a Eliana Zemp no CRAS Nova Lavras. Que, como o vereador não compareceu ao CRAS, não teve nenhuma conversa com a Eliane neste local. Com a palavra a vereadora Daiana Garcia. Senhor presidente, eu gostaria de saber se o vereador solicitou a alguém do Executivo a contratação do senhor Darcy. Senhor vereador, Vossa Senhoria, em algum momento, solicitou alguém do Executivo a contratação do senhor Darcy Tavares? Não, nem Darcy e nem ninguém. Que nunca solicitou ao Executivo a contratação de Darcy e nem de outra pessoa. Vereador Antônio Carlos Nogueira. Senhor presidente, queria que direcionasse ao depoente. De acordo com as informações, Darcy Tavares frequentava muito o seu gabinete. De que vocês tratavam? Senhor Ailton, segundo o vereador Antônio Carlos, o senhor Darcy frequentava muito o vosso gabinete. De que assuntos o senhor, juntamente com ele, tratava? Não, ele não frequentava muito, não. Foi raríssimas vezes que ele esteve lá. Que às vezes ele ia pedir ajuda, como eu ajudo todo mundo dentro de vereador, que ele tem um filho deficiente, e era o assunto que a gente comentava, mas pouquíssima vez. Foi muita, não. Que tipo de ajuda que ele pedia para o senhor? Às vezes marcar exame, né? Ir atrás de remédio na farmácia, coisas assim. Que não era comum a presença do senhor Darcy em seu gabinete. Que o mesmo comparecia esporadicamente, solicitando ajuda para marcação de consulta e remédios na farmácia. Com a palavra o vereador Peterson Borges. Senhor presidente, gostaria que o senhor perguntasse ao depoente se o senhor Darcy Tavares chegou a extorquí-lo alguma vez e por qual motivo. Senhor Ailton, por acaso o senhor Darcy, em algum momento dessas visitas do seu gabinete ou em outros encontros, teria tentado extorquir do senhor algum dinheiro? Não. Que nunca recebeu nenhum tipo de extorsão da parte do senhor Darcy Tavares. Ainda com a palavra o vereador Peterson Borges. E gostaria também, senhor presidente, se eu perguntasse ao depoente se o Darcy Tavares chegou a ameaçar, denunciá-lo alguma vez e por qual motivo. Senhor Ailton, por acaso o senhor Darcy chegou a ameaçá-lo alguma vez de efetuar qualquer tipo de denúncia? Não. Até o presente momento, não. Que nunca recebeu nenhuma ameaça do senhor Darcy no sentido de denunciá-lo? Com a palavra o vereador Ubirajara Cassiano. Senhor presidente, a pergunta é se ele recebeu algum telefonema da senhora Eliane Zemp após a manifestação do próprio na reunião ordinária da Câmara no dia 13 de maio do decorrente ano, caso afirmado, atendeu ou ignorou? Senhor Ailton Magalhães, após o senhor fazer algumas declarações aqui na reunião ordinária do dia 13 de maio, o senhor recebeu algum telefonema da senhora Eliane Zemp após essas declarações? Não, telefonema não. A única coisa que eu recebi dela foi uma mensagem que está registrada, né? Que tivemos uma conversa, que está até aqui. Perfeito. Mas eu não lembro se foi dia 13.
que não recebeu nenhum telefonema da senhora Eliane Zemp após a reunião ordinária do dia 13 de maio, e que após esta data recebeu apenas uma mensagem da referida senhora. Com a palavra a vereadora Daiana Garcia. Senhor presidente, eu gostaria de saber do vereador Tiailton como que a ex-nora dele, a Natália da Cruz Borges Magalhães, conseguiu uma vaga para um cargo comissionado na prefeitura. Senhor Ailton Magalhães, como que a senhora Natália da Cruz Borges Magalhães, sua ex-nora, ela conseguiu uma vaga para o cargo comissionado na prefeitura municipal? O problema da Natália foi o seguinte: não só ela, como todos que me procuram, que eu acredito que procuram vocês também, o que eu pude fazer para ela e para todos é indicar onde está precisando de trabalho, como eu vejo o Diário Oficial todo dia. Então, eu indico ali para ir prefeitura, para ir no GF, no supermercado, que acontece com muita gente no meu gabinete. Então, o senhor indicou que ela procurasse a prefeitura? Não, não é indicar que eu estou falando. Sugeriu? Sugeri, e toda pessoa que me procura, eu sugiro que vá à prefeitura também levar o currículo. Okay. Não só na prefeitura, nos órgãos que está anotado pelo meu assessor, onde está precisando de trabalho. Mas indicação, não. Referente a Natália, Que não pode. o mesmo sugeriu que ela levasse seu currículo à prefeitura municipal, assim como faz com qualquer outra pessoa que o procura, solicitando emprego. Com a palavra o vereador Antônio Carlos Nogueira. Senhor presidente, queria que direcionasse ao depoente: o vereador, em alguma ocasião, chegou a agredir sua ex-nora? Senhor Ailton, o senhor já teve algum desentendimento com sua ex-nora na qual Vossa Senhoria a agrediu fisicamente? Não, de agredir, lógico que não. Agora, problema não tem uma família que não tem, né? Que o declarante nunca chegou a agredir sua ex-sogra, nora, perdão, mas que já teve desentendimentos com a mesma, assim como toda a família tem. Com a palavra o vereador Peterson Borges. Senhor presidente, queria perguntar ao senhor depoente se o vereador já solicitou alguém do executivo um cargo comissionado ao filho do pastor Cláudio Rafael na prefeitura. Senhor Ailton Magalhães, Vossa Senhoria, em algum momento solicitou a indicação do filho do pastor Cláudio Rafael para algum cargo na prefeitura? Da maneira que eu falei da Natália, que todos que me procuram, eu sugiro que vá a todos os locais que estão precisando de funcionário, como a prefeitura. Assim como no caso da Natália, sugeriu que, ao mesmo, que fosse a prefeitura ou a outros locais onde ele tem conhecimento que necessita de contratações. Perfeito? Perfeito. Vereador Birajara Cassiano. Senhor presidente, o cidadão Claudionor Silva, CRIO, trabalhou na campanha do vereador? Senhor Ailton, o cidadão conhecido pelo apelido de CRIO, Claudionor Silva, ele trabalhou em vossa campanha? Voluntários de ponta. Inclusive, umas 2 vezes, ele chegou até a abastecer meu carro por falta de dinheiro. Que o senhor
Claudionor, vulgo CRIO, trabalhou voluntariamente em sua campanha e que, inclusive, um dia chegou a abastecer o carro do declarante, que estava sem dinheiro. A palavra ao vereador Peterson Borges. Senhor presidente, gostaria que o senhor perguntasse ao vereador Tiailton se o CRIO tem alguma passagem pela polícia ou foi envolvido em tráfico de drogas. Senhor Ailton, o senhor tem conhecimento que o cidadão conhecido por CRIO tem passagem pela polícia ou se tem algum envolvimento com o tráfico de drogas? Não tem conhecimento. Que o declarante desconhece se CRIO tem passagem pela polícia ou envolvimento com drogas. Vereadora Dayana Garcia. Senhor presidente, eu gostaria de saber se o vereador repassou algum dinheiro para o senhor CRIO. Senhor Ailton, o senhor passou algum dinheiro para o CRIO ajudar-lhe na campanha? Não. Que nunca repassou nenhum Contrário, né? Dinheiro Ele que me ajudou. financeiramente? Não, do dia da gasolina. Ah, da gasolina, ok. Que financeiramente nunca repassou nenhum dinheiro a CRIO. Muito pelo contrário, foi ele, CRIO, que uma vez abasteceu o carro do vereador. A palavra, vereador Birajara Cassiano. Senhor presidente, por qual motivo o assessor Fabrício pediu a exoneração do cargo? Senhor Ailton Magalhães, o vereador Birajara gostaria de saber por que motivo o seu ex-assessor Fabrício ele solicitou exoneração do cargo. Ontem, inclusive, foi questionado, né, esse comentário aqui. Tudo começou, resumindo, que ele começou a trabalhar comigo, ele chegou na nossa igreja, em janeiro ele começou a trabalhar como assessor, e depois de um ano e alguns meses antes dele pedir a exoneração em abril, há uns 2 meses atrás eu pude perceber que estava acontecendo algo errado no meu gabinete, como eu falei aqui ontem. E eu comecei a perceber que ele começou a brigar comigo dentro do meu gabinete por causa do vereador Carlos Lindomar. Ele começou a defender o vereador dentro do meu gabinete, principalmente os projetos dele que eu não concordava. E ele vinha brigando, falando, você tá junto com o prefeito, eu estou junto com o povo. Mas esse projeto do Lindomar, eu falei, mas peraí, você é assessor do Lindomar ou o meu? E eu comecei a perceber isso, que ele estava ficando mais no gabinete do Lindomar do que meu. Eu não estou falando que o Lindomar, de repente, nem tinha conhecimento desse assunto. Mas ele começou a ficar lá. Não sei se era amizade com o assessor dele, e isso aí começou a me incomodar muito. Eu falei, está acontecendo, esse rapaz está me apunhalando por trás, ele está armando alguma coisa para mim. E eu falei até com o pastor, comecei a orar a Deus, e quando eu percebi, eu falei, eu vou ter que dispensar ele, eu vou mandar ele embora, não tem condição. Ele está defendendo o Lindomar dentro do meu gabinete, que eu acho que todos vocês, quando contratam um assessor, você vai contratar uma pessoa de confiança de vocês, você vai contratar uma pessoa que está junto com vocês, que abraçou a campanha de vocês e é fiel a vocês. Aí eu percebi que ele começou a estar desonesto comigo. Quando ele percebeu que eu ia mandar ele embora, ele pediu a exoneração. Foi um fato que aconteceu. Então, que o motivo do pedido de exoneração foi em decorrência que ele descobriu que seria exonerado. Ele ficou sabendo que eu ia mandar ele embora mesmo, porque não tinha condição.
entendeu? Do que estava acontecendo dentro do meu gabinete. Ele estava defendendo o outro vereador, entendeu? E querendo me jogar em cima do prefeito. Eu falei, eu estou aqui para legislar para o povo, entendeu? Então, eu apoio o projeto que eu achar que deve ser apoiado, entendeu? Que Foi isso. Fabrício pediu exoneração porque sabia que ia ser exonerado pelo vereador, o qual não estava satisfeito com sua conduta e atuação, sempre em defesa dos projetos do vereador Carlos Lindomar e contrário aos projetos e posicionamentos do declarante. É isso, em resumo? Vereador Birajara Cassiano. Senhor presidente, se alguma vez ele fez alguma promessa ou troca de apoio político ao CRIO? Retornando ainda ao CRIO, em algum momento o senhor fez alguma promessa para este cidadão, caso fosse eleito? Não. Que nunca fez nenhuma promessa ao cidadão conhecido pelo CRIO, no sentido de ajudá-lo após a campanha. Com a palavra o vereador Antônio Carlos Nogueira. Senhor presidente, queria que direcionasse ao depoente. O vereador, por uma única vez, votou contrário a algum projeto do Executivo nesses 30 meses dessa gestão parlamentar? Senhor vereador Ailton Magalhães, o vereador Antônio Carlos, gostaria de saber se, durante essa gestão, o senhor votou contrário a algum projeto do Executivo. Essa é uma pergunta muito difícil, né? Foi quantos projetos, né? Então não tem a mínima condição de lembrar, não tem como. Que o declarante não se recorda, tendo em vista a quantidade de projetos votados. Com a palavra o vereador Peterson Borges. Senhor presidente, gostaria que o senhor perguntasse ao vereador Tiailton se foi favorável a alguma emenda de vereadores a projeto executivo nos últimos 30 meses. Senhor Ailton, é a mesma pergunta do Toninho, mas com relação à votação favorável de emendas no projeto do Executivo. O senhor, por alguma vez, votou favorável a alguma emenda realizada por esta Casa aos projetos do Executivo? Não lembro também. Que também não se recorda de ter votado favorável ou contra alguma emenda desta Casa a projetos do Executivo. Com a palavra a vereadora Daiana Garcia. Senhor presidente, gostaria de saber se o chefe do Executivo já pediu ao vereador Tiailton para votar a favor de algum projeto ou de alguma emenda. Senhor vereador Ailton Magalhães, o senhor uma vez recebeu algum pedido do Executivo para votar a favor ou contra algum projeto nessa Casa? Não, para mim não, e acredito que nenhum de vocês também, né? Que veio fazer isso. O declarante nunca recebeu nenhuma solicitação do Executivo para votar a favor ou contra de qualquer projeto.
Ainda com a palavra a vereadora Daiana Garcia. Senhor presidente, eu gostaria de saber quem pediu para indicar o ex-assessor do vereador, o Fabrício, para compor a comissão de pregão. Senhor Ailton Magalhães, de quem foi a indicação do senhor Fabrício para compor a comissão de pregão? Eu sei que ele chegou perto de mim na época, que eu falei que ontem também, e comentou que existiam uns assessores que recebiam 30%, né, que eu acho que está dentro da legalidade. Se o assessor vai ocupar um outro cargo, ele merecidamente tem que receber, que parece que hoje até é 20%. E ele pediu que eu liberasse para que ele pudesse fazer o curso, né? Eu falei, não, tudo bem, por mim, tudo Então, a bem. solicitação foi do próprio assessor? Foi. Não foi, ele, não foi iniciativa de Vossa Senhoria? Não, eu só apoiei e falei, tudo bem. É um dinheiro extra que você vai ganhar, como todos ganham, né? Que foi iniciativa de seu ex-assessor Fabrício fazer um curso para participar da comissão de pregão. E que o mesmo solicitou ao vereador para fazer tal curso. Senhor vereador, como foi ele que pediu, consta também nos autos que logo em seguida ele pediu exoneração. Se ele solicitou a Vossa Senhoria poder fazer, qual o motivo que levou ele, um mês depois, solicitar a exoneração? Tá. Que quando ele pediu, quando ele fez esse curso, ele já estava no final da traição que ele estava comigo, com outro vereador. Ele já foi justamente no período que eu ia mandar ele embora. Então foi por isso que ele recebeu apenas um mês, que já estava coincidindo ali. Parece que foi em março, abril, foi nessa época. No entanto, que ele recebeu no contra-cheque uma vez só. Que o pedido de exoneração da função na comissão de pregão por parte de Fabrício foi em razão de que o mesmo já estava num processo de confronto com o vereador devido a divergências de opiniões. Correto. Isso aí. Com a palavra o vereador Antônio Carlos Nogueira. Senhor presidente, queria que direcionasse ao depoente, após o curso feito pelo Fabrício, o vereador solicitou-lhe a devolução do valor da comissão? Senhor Ailton Magalhães, o vereador Antônio Carlos gostaria de saber do senhor se, após o Fabrício ter concluído seu curso, Vossa Senhoria teria dito a ele que ele teria que devolver o valor de 30% da comissão. Não, de maneira alguma. Inclusive, ontem ele falou aqui que ficou com o dinheiro, que o dinheiro é dele. Que nunca solicitou ao senhor Fabrício a devolução do valor da comissão. Com a palavra o vereador Ubirajara Cassiano. Senhor presidente, se a cópia de um termo de compromisso apresentada pelo senhor Darcy não é verdadeira, Vossa Senhoria tem outro documento com assinatura e com assinatura de Eliane Zemp para apresentar? Senhor vereador, como o senhor afirmou que não ser verdadeira documento apresentado pelo senhor Darcy, o senhor tem algum outro documento para apresentar para essa comissão que contém a assinatura de Vossa Senhoria e de Eliane Zemp?
Nós temos, o meu advogado tem a perícia, né? Que foi para Belo Horizonte e já voltou o resultado. Eu acho que é essa a pergunta, né? Tem ali que vai ser apresentado para vocês na defesa. Não, a pergunta é se existe algum outro documento assinado por Vossa Senhoria e por Eliane que o senhor deseja apresentar aqui? Não, de maneira alguma. Que não possui nenhum outro documento com a assinatura do declarante e de Eliane Zemp para poder apresentar. No processo. Senhor Ailton, o senhor tem ideia de quem é o autor da assinatura com o vosso nome no documento, uma vez que o senhor afirma que a assinatura não é do senhor? Espera aí, não entendi. O senhor tem ideia quem poderia ter assinado pelo senhor este documento, uma vez que Vossa Senhoria afirma que a assinatura não é vossa? Então, não sei, porque para mim não existe documento. Que não sabe quem poderia ter assinado por ele o documento constante da peça de acusação. Vereadores, tem mais alguma pergunta? Sem mais perguntas, senhor presidente. Senhor presidente, no final eu gostaria de fazer minhas considerações finais. Perfeitamente. Senhores procuradores, alguma observação antes da observação final do senhor Ailton? Senhor presidente, primeiramente cumprimentar todos os presentes, o pessoal que está em casa, o pessoal que se encontra aqui no plenário, desejar a todos muito bom dia. E, inicialmente, a defesa gostaria de indagar essa comissão como questão de esclarecimento, até para a apresentação da defesa escrita, como a gente já pretende entregar ao final dessa audiência, é a seguinte indagação: a Vossa Excelência, que constará a comissão. Qual o motivo da oitiva do Fabrício? De onde lastreou essa oitiva? Por que ele foi ouvido com relação a esse fato, sendo que não houve nenhuma citação dele com a máxima vênia, a defesa não achou, dentro da instrução dessa comissão? O motivo da convocação do senhor Fabrício é porque o mesmo era um assessor de confiança do vereador e, como tal, poderia contribuir com alguma informação para essa CPI. Não é porque o nome de uma pessoa não foi citada que a CPI não tem autoridade de poder convocá-la. A CPI, ela tem autoridade de convocar qualquer pessoa que ela entenda que possa contribuir para o processo. Gostaria que constasse isso em ata. Por quê? Da oitiva. A comissão parlamentar, ela tem a competência para convocar qualquer cidadão que ela entenda que possa contribuir para esclarecimento do processo. E como o senhor Fabrício foi uma pessoa de confiança do vereador e participava de reuniões de assessoramento, entendeu a comissão que o mesmo poderia contribuir com as investigações.
e que não há necessidade de uma pessoa ser citada em depoimento para ser convocada para depor. Mais alguma coisa, procurador? Sim. Novamente, um requerimento de antemão, a defesa já requer dessa comissão um prazo após as perguntas, antes da exposição final do vereador, para algumas considerações técnicas a respeito dos procedimentos e da instrução, a fim de aclarar a comissão sobre pontos relevantes no caso da defesa técnica, que, juntamente com a autodefesa, compõe a ampla defesa. O senhor está pedindo um tempo, então, para... Antes das alegações finais e após algumas poucas perguntas que eu tenho para o vereador. Então, eu acredito que esse momento é agora, porque nós já iríamos passar para as considerações finais. Mas antes eu tenho algumas perguntas, é isso que eu estou falando. Por favor, fique à vontade. Pois não. Senhor presidente, só para aclarar a situação, parece que houve uma confusão aí. Houve uma pergunta para o Tia Ailton no seguinte sentido: se a dona Eliane chegou a ligar para ele. Consta aí na ata aí do notarial que, além da mensagem, novamente ela ligou para ele. Se ele se recorda dessa ligação, se queria retificar essa parte. Senhor Ailton, vossa defesa alega que a senhora Eliane chegou a ligar para o senhor e o senhor declarou aqui perante a comissão de que não recebeu nenhuma ligação dela, somente a mensagem que Vossa Senhoria já juntou nos autos do processo. Vossa Senhoria gostaria de retificar essa declaração? Com certeza, que eu estou com o documento aqui. Aí eu lembrei, sim, que antes dela passar essa mensagem, ela me ligou, sim. Ela me ligou, parece que foi um dia antes, e para propor uma conversa. Aí isso aí vocês podem puxar que vai estar anotado. Eu estava muito ruim a ligação, falei, não estou entendendo o que você está falando. Aí, no outro dia, ela mandou essa mensagem, que ela ainda fala até aqui, está aqui que eu fiz uma ata notarial, né? Ela pôs aqui: o senhor vereador, não estou sinceramente entendendo essa acusação me envolvendo em meu nome numa teia de mentiras. Não vendi nada ao vereador, nem o senhor me comprou nada de mim. Trabalhei 3 meses na prefeitura por meus próprios méritos. Então foi o que aconteceu. Mas ela me ligou assim um dia antes. E o senhor chegou a atender? Eu atendi o telefone. Que a pedido da defesa, o declarante afirma que recebeu uma ligação da senhora Eliane na semana do dia 13 de maio, que chegou a atender, mas que a ligação estava ruim e não conseguiu entender o que Eliane falava, e que um dia após recebeu a citada mensagem. Certo. Mais alguma coisa, senhor? Senhor presidente, só para que fique bem claro, então o Fabrício é inimigo do Tia Ailton, inimigo. O senhor que está afirmando isso, Eu estou perguntando. eu não sei. Eu estou perguntando para Vossa Excelência. Para perguntar para ele. Isso, exatamente. Perfeitamente. Pensei que o senhor estava Conforme perguntando para não. mim. Não. Senhor Ailton, o senhor considera o senhor Fabrício um inimigo? Com certeza ele saiu do meu gabinete como inimigo. Ele saiu do seu gabinete como inimigo. Antes não era. Não, antes não. Perfeito. Ele era uma pessoa de confiança minha, que lidava com tudo que era meu. Que após, Era um filho que eu tinha. Que após a exoneração de Fabrício, o declarante o considera como um inimigo. Mais alguma pergunta ao senhor Ailton Magalhães, doutor? Sem perguntas, Excelência. Queria só agora o tempo, uma breve explanação sobre
o apanhado de toda a instrução, algumas considerações que a defesa acha interessante para a relatoria desse feito. Perfeitamente. Pois não. Senhores membros dessa comissão, senhores parlamentares, ao longo desses dias aqui, Vossas Excelências ouviram aqui diversas pessoas, fizeram diversas perguntas a respeito do fato determinado cujo qual essa comissão se pretende elucidar. Não obstante tenha aparecido alguns outros fatos que possivelmente pode gerar outras investigações, aqui, por força de lei, tem que ser até o fato determinado. Portanto, o fato da suposta compra de votos. A defesa vai juntar hoje um laudo pericial que vem do Instituto Mineiro de Perícias, importante salientar que esse Instituto Mineiro de Perícia é o instituto mais renomado do Estado e um dos mais renomados do país. Tanto é verdade que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais o utiliza como instituto para fazer as suas próprias perícias. Então, ele vem aqui assinado, como Vossas Excelências poderão conferir, por 2 profissionais, inclusive o presidente do próprio Instituto. A perícia aponta aqui, primeiramente, que a própria assinatura em si contém sérios traços de fraude, ou seja, pela grafotécnica, ela tem paradas, tremores e não confere com a assinatura do vereador. Está aqui o documento devidamente assinado e vai ser instruído junto com a defesa. Ademais, a perícia consta aqui que é impossível se verificar a autenticidade de tal documento, tendo em vista... Isso são palavras, repito, senhores, não é da defesa, são palavras técnicas, é gente qualificada, é profissional, é perito técnico. Vocês vão ter a oportunidade de estar conferindo isso que a defesa está levantando. Então, o laudo deixa bem claro que é impossível se dizer se é autêntico ou não por meio de cópia. Mas é possível, assim como afirma o laudo, afirmar que esse laudo pode, sim, ser feito por montagem por qualquer pessoa. Tanto é verdade que ele traz aqui uma montagem que ele simplesmente troca os nomes de lugares, coloca o do Tiailton como o recebedor do cargo no termo e inverte ela como dando o cargo. Tá? Aqui a perícia vai ser juntada, essa perícia. Com as claras afirmações de que o laudo não possui confiabilidade técnica para se afirmar a autenticidade. Ou seja, a defesa traz aos autos desse procedimento uma prova inequívoca de que esse laudo não pode ser considerado tecnicamente para essa relatoria. Ademais, a defesa roga a essa douta comissão que o voto seja estritamente técnico, não se trata aqui de análise política desse ou daquele partido. A defesa pede, por força da Constituição e das normas infraconstitucionais, que seja uma análise técnica jurídica, como manda a lei, como manda o regimento, como manda principalmente a Constituição Federal da República. Ademais, como Vossas Excelências presenciaram aqui nessa casa, ao longo dessas oitivas, as principais testemunhas de acusação, o senhor Darcy e a senhora Eliane, foram ouvidas nesse procedimento como testemunhas, ou seja, com compromisso de dizer a verdade. Mas ontem foram ouvidos como meros informantes, tendo em vista que revelaram interesse na causa. Vossa Excelência tem total acesso à comissão de ética, a gente vai juntar prova emprestada também, desde que o presidente defira, creio eu que vai deferir. Então, eles foram ouvidos como meros informantes. É importante salientar a diferença técnica jurídica de um depoimento de um informante para uma testemunha. Ou seja, a testemunha tem compromisso de dizer a verdade sob pena de falso testemunho. Então, o testemunho dela tem que ser levado em conta numa apreciação. Já o informante não. O informante não presta compromisso. Ele pode chegar aqui e mentir à vontade. Por isso, ele não tem validade jurídica. Isso é importante salientar quando Vossas Excelências foram apreciar o laudo. Pois bem, já terminando, senhor presidente, não vou estender muito, até para não cansar Vossas Excelências, a questão dos depoimentos propriamente ditos. Vocês viram aqui que cada um das testemunhas que tiveram aqui tem uma versão diferente dos fatos, inclusive o próprio Darcy com a própria Eliane.
Então, por vezes, eles trocam a verdade dos fatos, mudam, alteram. Então, não há duas verdades para o mesmo fato. Não há como mudar um fato. Ele aconteceu e aconteceu de um jeito, e aquele jeito é único, não tem como se mudar. Então, o que indica, mais uma vez, que não se tem compromisso com a verdade quando fizeram essa acusação. Pois bem, não bastasse, como já foi questionado por essa defesa, como bem respondido pelo presidente, a defesa entende que a oitiva do Fabrício foi intencional com o objetivo de trazer um meio de corroborar com o que o Darcy disse, tendo em vista que o que ele disse, que ele apresentou, não tinha sustentação. Então, o Fabrício, para a defesa sustenta e continuará sustentando que foi um depoimento combinado. Ademais, o Fabrício é inimigo, como Vossa Excelência tem oportunidade de estar convivendo aqui nessa casa, Vossa Excelência também haverão de ter visto essa proximidade entre o Fabrício e o vereador Lindomar, cujo qual pertence ao PSDB, partido do presidente dessa comissão. Fora isso, o próprio Fabrício, ontem, ele fez uma retificação do depoimento dele da primeira vez, ou seja, ele mudou a versão. Eu estou alegando na defesa da Comissão de Ética que, para a defesa, isso é flagrante crime de falso testemunho. Ora, ele prestou depoimento, assinou a ata, retificação significa mudar o depoimento, mudou o depoimento, não há duas verdades sobre o mesmo fato, ocorreu em falso testemunho. Mais um motivo para Vossa Excelência qualificarem esse depoimento isolado, porque, como a defesa já desqualifica o documento e as outras testemunhas, as que têm relação com o objeto, não vou me ater aqui a outras acusações, que não é fato determinado para a apuração dessa comissão, não trouxe nada de prejudicial ao meu cliente. Muito pelo contrário, a maioria das testemunhas trouxe aí corroborou com a defesa do Tiailton. Então, do ponto de vista técnico, são essas considerações. A defesa agradece o prazo, parabeniza desde já os trabalhos dessa casa e todo o esforço em elucidar e dar uma resposta à sociedade, que é importante também, mas sempre com responsabilidade. Haja vista que uma denúncia tão frágil dessa, com provas tão frágeis dessa, causa tamanho transtorno nessa casa, amanhã ou depois vai chover denúncia na internet, vai ser comissão atrás de comissão, e Vossas Excelências amanhã pode estar ocupando o lugar do Tiailton por uma fraude como ele está sendo sofrido. Então, a defesa roga que não seja, novamente, um julgamento político, estritamente técnico, e confia no trabalho plenamente de todos vocês, e tem certeza que será bem apreciado e bem relatado por todos vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Gostaria de deixar bem claro para a Vossa Senhoria, bem como para o vereador, esta comissão ela tem sido mais técnica possível desde o início do processo, dado toda a liberdade para que os procuradores fizessem as suas perguntas, às vezes até além do que aquilo que a lei permite, e sempre mostrando aqui uma postura ética nas ações, nas perguntas, no tratamento às testemunhas e ao acusado. E esse comportamento técnico, com certeza, não irá mudar durante a relatoria do processo e muito menos na votação do mesmo. Você pode ficar tranquilo que isso é um compromisso de toda a comissão parlamentar de inquérito. Com relação às provas que Vossa Senhoria disse que vai apresentar, todas elas serão colhidas e analisadas pela comissão com todo o esmero que elas necessitam. Tenho certeza disso. Eu gostaria simplesmente que o senhor esclarecesse, o senhor citou o vereador Carlos Lindomar e citou como se ele fosse do partido do presidente da comissão, eu não entendi muito bem isso. Na verdade, o que acontece? A defesa entende que Vossa Excelência tem uma ligação política com o Carlos Lindomar
que por sua vez tem uma ligação direta com o Fabrício, e que por isso o Fabrício estaria depondo nessa comissão. É essa a colocação que a defesa fez. O senhor poderia Apenas. esclarecer qual que é essa relação política entre este presidente e o vereador Carlos Lindomar, por gentileza? Eu não tenho como esclarecer, mas esclarecendo, tem como sim. Vossa Excelência é próximo faz parte da oposição. Então, Vossa Excelência, aos olhos da defesa, com a máxima vênia, não sei se é... Qual oposição que este presidente faz parte, por gentileza? Na verdade, senhor presidente, é uma questão de ordem. Eu não estou aqui para responder perguntas, estou aqui para considerações. Eu gostaria que o senhor esclarecesse, que o senhor fez uma acusação contra esse presidente, eu gostaria que o senhor esclarecesse. Não, se o senhor entendeu como acusação, peço desculpas, não era uma acusação, foi uma colocação dentro da explanação da defesa técnica. Qualquer mal entendimento, a defesa pede desculpas e com a máxima vênia Aceita desculpas. retifica esse mal entendido. Aceito pedir desculpas. Muito obrigado. Que o procurador... que na fala do procurador foi dito que existe uma proximidade política entre o vereador Carlos Lindomar e o presidente dessa comissão. E que, ao ser solicitado que explicasse qual seria essa proximidade, o procurador não soube apresentar nenhum argumento, pelo que... Senhor presidente, uma questão de ordem. Eu gostaria que constasse que eu disse que eu não estou aqui para responder. Perfeitamente. Onde nós paramos? Pelo que, em sequência, pediu desculpas. Que o procurador disse que não está aqui para responder perguntas. Presidente, com a máxima vênia, o meu colega de classe dos advogados fez algumas ponderações. Eu, acabando de analisar a defesa, eu posso só ratificar algumas coisas que ele apresentou? Aqui? Sim, perfeitamente. E, tendo o presidente solicitado maiores explicações por ter se sentido acusado, o mesmo pediu desculpas, que não era esta a sua intenção. Pois não, doutor Leite, por gentileza. Sim. Para claro, os membros dessa comissão, como o meu colega acabou de ressaltar algumas ponderações, eu queria só esclarecer um fato da testemunha Fabrício. Ele chegou, se aproximou, alegou com um tom de ironia, algo parecido em cada resposta da defesa, em cada resposta a Vossas Excelências, mas ele alega que saber de tudo. Ele alega saber que o Tiailton, o vereador, falava para ele isso, falava para ele aquilo, mas aqui vem uma indagação à própria defesa e as pessoas que estão nos ouvindo também. Como um cidadão que fala saber de tudo, nunca teve acesso a um documento, nunca presenciou um fato, olhou para um documento, um suposto de uma declaração, alegando que o Darcy vendeu um voto.
Então, esse Fabrício que testemunhou, falou, ele não consegue provar o que fala. O Darcy, tudo que ele fala, tudo que ele apresenta sorrateiro, isolado, sozinho. Ele apresenta uma declaração que só ele viu. Ele apresenta uma declaração que fala que estava no Mega Pizza, onde tinha várias pessoas, mas ninguém viu o documento. Ele fala que o pai do Fabrício se apresenta, chega, mas não se atenta a um documento que estava para ele em cima da mesa. Então, o que a defesa pede, como já dizia o Rubem Alves, o nosso conterrâneo dessa cidade, que competência é tudo aquilo que lhe compete. E nesta casa, quem é competente para julgar esse fato são vossas excelências, que se atenta aos vídeos, às declarações, aos depoimentos e se preste também, a gente pede que vênia, pede um pouco de observância nos tons de resposta que as testemunhas, a senhora Eliane, o senhor Darcy, o próprio Fabrício, desrespeitando talvez a nossa classe de advogados aqui assentados, porque não estava apenas respondendo uma questão, mas sim com ar de ironia, um cinismo no semblante, risada, fazendo algum deboche. Mas a defesa veio aqui para esclarecer os fatos, coisas que eles não conseguiram. A defesa pede vênia, pede que esclareça, que observa a perícia apresentada. Não é apenas um papel escrito. Quem apresentou, quem fez, é pessoas competentes, que trabalhou mais de 30 anos na Polícia Civil, aposentado, como perito criminal. Hoje ele é dono deste Instituto Mineiro de Perícia de Belo Horizonte, onde o Tribunal de Justiça, o nosso tribunal, todas as causas que está correndo sobre a primeira instância, desaguam lá em Belo Horizonte. Quem nomeia para fazer essas perícias é este instituto. Então, é respeitado. Então, que a defesa pede que analise os fatos, analise os depoimentos, os interrogatórios, que a nossa defesa vai ficar até em silêncio, porque quando vossas excelências observar e ver tudo que alega, tem que provar. O artigo 156 e 155 do Código de Processo Penal vai nos ensinar isso. Todas as provas alegadas têm que estar sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Não pode estar isolada, sozinha, com ilações, como aqui foi apresentada. A defesa agradece, presidente, pede escusa a qualquer mal-entendido e a defesa também quer parabenizar a todos da comissão dessa Câmara e dizer e ressaltar que cada membro que aqui está, cada vereador, não está aqui porque caiu de paraquedas, foi eleito pelo povo, foi pelo voto. Então, vocês têm a confiança do povo e a gente espera que vossas excelências venham julgar um semelhante, conforme um dia querem ser julgados. Obrigado. Agradeço as palavras e reafirmo o compromisso da comissão para poder analisar todos os aspectos atinentes ao processo. A palavra ao vereador Tiailton para as considerações finais. Senhor presidente, acredito que está terminando, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer aos meus advogados, doutor Tiago, doutor David, pelo empenho de vocês, pela competência, pela honestidade de tudo que vocês fizeram até agora. Sabemos que ainda tem um caminho pela frente ainda e, com certeza, lá na frente nós vamos sair vitoriosos e com a minha inocência, com certeza. Muito obrigado pelo esse trabalho de vocês, pelo apoio. E quero agradecer também a comissão, Coronel Claré, o Bira, relator, a Daia, Toninho do Raix, Peterson, a presença da vereadora Naná também, nosso doutor Paulo, né, nosso advogado, e o Gordinho, todos que estão presentes, e por tudo que vocês fizeram. Eu creio na competência de vocês, eu creio na análise de vocês, que vocês vão estar analisando tudo, vocês vão estar analisando todas as defesas, as acusações, porque eu acredito na justiça. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, veja bem, eu sinto vergonhado do que está acontecendo. Você veja a mãe, a Daia, chegar aqui antes das 7 horas com o filho,
para um trabalho desse. O Coronel Claré deixar os seus afazeres, o Toninho, Pet, Subira. Então eu sinto muito vergonhado por que está acontecendo, por essa calúnia tão maldosa. Às vezes eu fico, essa madrugada, eu estava pensando, como tem gente do coração tão mal, como tem gente que você faz tudo para aquela pessoa, você ajuda, você investe, você apoia, você recebe como um filho, come comigo na minha mesa o pão, e depois vem sentar numa cadeira dessa e fazer o que fez. Eu estou falando é do meu ex-assessor, entendeu? Então eu fico assim, pensando tanta maldade, de onde tirou isso? E depois ainda se diz aí um pregador da palavra, que eu disse aqui mesmo que fosse tudo verdade, que não é, e muito mais, se eu fosse uma pessoa de mau caráter, de uma família sem tronco, jamais ele poderia ter feito isso, jamais, porque com certeza a pessoa que planta o mal, com certeza ele vai colher o mal, entendeu? Então eu fico assim muito indignado por essas acusações. Ontem também teve que levantar a comissão de ética, pessoas deixando os afazeres para vir aqui, para acontecer. Eu tive um amigo ligou de quarta-feira, um vereador de Alfenas, Tia Ailton, o que está acontecendo com a cidade de Lavras, com a Câmara Municipal de Lavras? Nesses últimos meses é só denúncia, é só maldade, é o que está acontecendo aqui na nossa casa. Então nós temos que acabar com isso, nós temos que trabalhar para o povo, nós somos eleitos para o povo. Veja bem o quanto isso aí me prejudicou. No bairro Tipuana, um bairro que eu estou trabalhando, estamos lá, reformando a ponte, mantendo o Ribeirão. Eu fico com vergonha de voltar lá, eu fico com vergonha de entrar num banco, de andar na cidade, lá na Lavrinha, no Morro da Bomba, um dos projetos meu antes de ser vereador, fizemos todo o trabalho, está lá o pessoal me esperando para um vídeo, eu fico com vergonha de ir lá, por tanta maldade em cima de mim. Vocês não podem imaginar o que eu tenho passado dentro da minha casa com a minha família, a minha esposa. Tanta maldade no coração das pessoas, tanta desavença. Eu, há 8 anos atrás, estava lá como missionário no bairro Cascalho, lutando pela Ponte Branca. O meu deputado, Domingos Sávio, fizemos lá mais de 4, 5 postagens ali. Ele ia mandar um recurso de 500 mil, infelizmente não deu para vir um recurso, mas esse vereador trabalhou. Graças a Deus, o nosso prefeito, um homem de fibra, fez aquela ponte, fez a duplicação dela com recurso nosso da prefeitura, mas estava lá o vereador Tia Ailton desde o início. Eu fiz uma matéria ali, juntamente com o Janels, com outras pessoas, para me soltar no dia da inauguração. Cadê que eu tive coragem de ir lá? Eu até cheguei lá próximo, parei o carro na segunda esquina, encontrei com o doutor Sebastião, que senta aqui nessa cadeira, e ele falou: "Ai, Tia Ailton, você veio?" Eu falei: "Mas eu estou sem coragem de chegar lá", e voltei para casa, fui embora. Olha que tamanha de maldade, uma ponte que eu trabalhei, que eu lutei, os moradores me ligando: "Você não compareceu, Tia Ailton, você não veio". Então isso foi a maior maldade que já aconteceu na história de Lavras, dos vereadores. Olha quantas pessoas ouviu aqui, graças a Deus está terminando, mas eu tenho certeza, o Coronel Claré intimar os 600 votos que eu tive, as 600 pessoas que votaram em mim, eu tenho certeza que vocês não vão achar nada contra esse vereador. Eu fiz uma campanha sem dinheiro, com a ajuda dos amigos, com a ajuda de irmãos, sem um tostão. Entrei pela 4ª vez, tentei 3 vezes. Se eu fosse um comprador de voto, se eu fosse um canalha, eu tinha entrado na primeira vez, na primeira eleição, eu tinha entrado. O Bira acompanhou comigo quantas eleições junto, que nós estamos batalhando. A primeira eleição, a Naná correu junto comigo, ela lembra disso, quando a Jussara voltou, o tanto que ela me via na rua, correndo, pedindo voto.
Então era para mim ter ganhado naquela primeira. Agora vem essas denúncias maldosas, essas coisas que está aí, não prova nada contra isso. Então eu tenho certeza que vocês são pessoas sérias, pessoas idôneas, não só vocês, da comissão de ética, que irão julgar isso aí com a maior transparência possível. Eu tenho certeza, porque quem está aí agora nessa CPI são pessoas sérias, pessoas idôneas e pessoas que pretendem crescer na carreira política de Lavras. Então esse é o meu desabafo, é esse o meu desabafo. Vocês não podem nem imaginar o que eu e minha família passou e está passando. Eu emagreci 6 quilos. Você pensa bem, tem mais de 40 dias que eu não durmo, nem eu e nem minha esposa. É só monte e oração, buscando a proteção do Senhor, que Ele sim é o mais poderoso, é o que fala no coração de cada um de vocês. Então, está aqui o meu desabafo, quero agradecer a todos vocês, e eu quero, se Deus quiser, vou sair por cima, e já volto a trabalhar, e peço desculpa à minha cidade, o meu povo, por eu ter dado essa parada de trabalhar em prol da minha cidade, porque as denúncias foi muito, as denúncias foi grande, tentaram e me humilharam diante dos homens, mas diante do meu Deus, jamais vão me humilhar, porque eu sirvo a Ele e sou um fiel. Muito obrigado, que Deus abençoe o restante do dia de vocês. Mais alguma consideração de algum vereador, membro da comissão? Senhores procuradores? Não, excelência. Bem, eu agradeço então a presença de todos os senhores e senhoras. Solicito ao vereador Ailton Magalhães permaneça no plenário até que a gente termine a formatação para a assinatura do termo. E declaro encerrado a nossa reunião de hoje.